Bom dia, gente. Que o Senhor possa falar ao seu coração nessa manhã. A gente está nessa série falando sobre viver a vida. E nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, né? A gente vai passar por alguns capítulos de Eclesiastes esse domingo, o próximo e o próximo domingo, até a gente começar uma série de Páscoa. Que o seu coração esteja cheio para receber aquilo que Deus tem para você nessa manhã. E o título dessa ministração de hoje chama O Último Inimigo. O título dessa ministração é O Último Inimigo. E o livro de Eclesiastes, ele tem algumas particularidades. E Salomão foi quem escreveu esse livro, provavelmente você já sabe disso. E foi um dos homens considerados mais sábios da terra, considerado também algum dos homens mais ricos da terra. E uma das coisas que nós precisamos levar em consideração é que, apesar de Salomão ter escrito Eclesiastes, ele aplicou pouco em sua própria vida. Salomão foi um rei de Israel que aproveitou muito as possibilidades que ele teve como rei, um dos homens mais ricos, então ele poderia ter absolutamente qualquer coisa que ele quisesse, a hora que ele quisesse, e ele aproveitou muito disso na sua própria vida. E Salomão usou isso talvez até como um bom vivant, a pessoa que aproveita todas as coisas da vida, seja na comida, seja na bebida, seja nas mulheres. Esse foi Salomão, e diferente do pai dele, ele não foi um homem de guerra. Salomão, ele foi um rei de Israel e ele passou por esse momento de não ser um homem de guerra, então ele foi um rei muito justo, um rei muito sábio, um rei com muitas conexões, até mesmo entre os países. A gente ouve muito isso, né, sobre Salomão tinha centenas de milhares de mulheres. Essas mulheres muitas vezes eram por conta de acordos com outros reis, com outras pessoas. Só que no fim da vida que Salomão escreve Eclesiastes. E ele chega no final assim, contando uma coisa muito simples, que é tudo sem sentido. Foi tudo como correr atrás do vento. E Eclesiastes até é um pouco melancólico, né, se a gente começa a ler, porque a gente está vendo que na verdade é um alerta de alguém que apoiou a escada no lugar errado. É como se Salomão estivesse falando assim, ó, cara, para tudo que tu está fazendo, pega isso aqui que eu vivi e aplica na sua vida de uma maneira um pouco diferente, porque eu vivi algo e eu quero que as pessoas que estiverem lendo esse livro possam ser impactadas de outra maneira. Porque eu vivi a vida talvez de um jeito que eu não esperava. Eu no final da minha vida, talvez com os cabelos brancos, olho para trás e olho que os resultados que eu tive, os resultados que eu coletei, talvez não fossem os resultados que eu queria em sua totalidade. E uma das coisas que Eclesiastes nos faz refletir muito é o fato de que a vida ela é muito imprevisível. Isso não é verdade? A vida ela é muito imprevisível. Então, muitas vezes, a lógica que a gente tem na nossa cabeça de 2 mais 2 igual a 4, na verdade, na rotina da nossa vida, muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes a gente está preparado para algo e a nossa vida vira de cabeça para baixo totalmente. Já fazem quase 3 anos, na verdade, a gente um dia tinha ido para a igreja e aí a gente chegando lá, quando a gente chega na igreja, a gente estava chovendo bastante. A gente vê que tem uma gatinha num canto assim, ó, lá na igreja e tal, e ela miou o culto inteiro, chorou e tal. E aí a Larissa olhou assim, ai que dó, tadinha, né? Resumindo a história, eu fui para a igreja sem gato e voltei com gato, né? Porque foi imprevisível, eu não estava esperando que aquilo acontecesse. E eu tenho certeza que na sua vida também outras imprevisibilidades já pegaram você de surpresa. Tenho certeza disso. Talvez foi um dia que você chegou no seu trabalho, empolgado, aquela segunda-feira, passou o final de semana, chega na segunda-feira, o chefe já te chama na primeira hora, e aí já fala assim, então, meu amigo, a gente não vai mais continuar com seus trabalhos. É uma coisa imprevisível, não é verdade? A gente não tem expectativa que isso aconteça. Pelo menos, normalmente a gente não tem essa expectativa. Ou talvez, aquela semana que o carro, sua moto, não podia estragar, e aí estraga. Tudo aquilo que você não tinha de expectativa de acontecer, acontece.
Ou talvez até coisas boas, porque, graças a Deus, as imprevisibilidades não são só para coisas ruins. Um dia que você chegou na sua casa, sua esposa te deu aquela notícia, né? Que não vai mais ser 2, agora vão ser 3, você está grávida e tal. Então, essas imprevisibilidades são normais, acontecem. Então, resumindo, o que Deus pode nos ensinar sobre essas coisas imprevisíveis? O que Deus pode nos ensinar como a gente lidar com o cotidiano que a gente espera, com o que a gente está planejando, mas principalmente, quem que é esse último inimigo que um dia todos nós lidaremos? Eu quero te contar uma coisa que aconteceu comigo, que reflete muito sobre essas imprevisibilidades. Eu fui fazer uma viagem para fora do Brasil, e se você já teve a oportunidade de viajar, principalmente pegar avião, você já sabe toda a rotina que é para pegar um avião, né? Então chega lá antes e tal. E a burocracia para um voo internacional é um pouquinho pior. Então beleza, você chega lá, vai, faz teu check-in, entra no voo, e foi aproximadamente em torno aí de 20 horas de viagem, desde a hora que eu saí de casa até chegar nesse destino. E quando eu cheguei lá, aí você tem que passar por toda a imigração, que é aproximadamente 1 hora, 1h30, então tu já está lá 20 horas dentro de um voo, você não dorme direito, você não come direito, e você tem que passar por aquela imigração. Quando você chega lá, passa aquela 1 hora, e aí eu vou buscar a minha mala. Quando eu vou buscar a minha mala, tinha passado ali a esteirinha, eu achei a minha esteirinha lá e tal, aí eu fico lá 5 minutinhos, passa a mala, fico mais um pouquinho, 10 minutinhos, nada, 15. Quando deu mais ou menos uns 20 minutos, foi a hora que a telinha do monitor mudou para um outro voo. E o meu inglês, assim, não é um Joel Santana da vida, mas também não é muito melhor, né? Então a possibilidade de eu tentar lá conversar com alguém, minha mala foi perdida, eu não estou achando, está num outro voo, não sei o quê. Resumindo a história, minha mala chegou depois num outro voo, no outro dia, e eu cheguei e recebi essa mala por volta de umas 3 da manhã, então no fim deu tudo certo. Mas eu estou te contando essa história porque na vida ninguém sabe o que nos aguarda. A grande verdade é essa. A gente não sabe o que nos aguarda porque as coisas podem acontecer fora daquilo que a gente está imaginando. E muitas vezes nessas situações você se pergunta assim, Deus, será que eu mereço isso que está acontecendo? Eu usei o exemplo de uma mala, de uma viagem, mas assim, Deus, por que essa situação tão complicada, por que essa situação tão difícil está acontecendo comigo? Uma outra situação que talvez a gente comece a pensar é, o que eu fiz para dar errado? Porque beleza, às vezes tem coisas que a gente merece, e às vezes tem coisas que a gente fala assim, cara, o que eu fiz para isso aqui ter acontecido? Pô, eu trabalhei tão bem, por que eu fui demitido? Pô, eu separei minhas contas certinho, por que a gente está com tanta dificuldade de pagar as contas no final do mês? E talvez é porque Deus decidiu fazer isso comigo. Por que Deus decidiu fazer isso comigo? É um outro ponto que talvez a gente comece a pensar nesses momentos que a gente está com essas imprevisibilidades acontecendo, e eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Eclesiastes, capítulo 9. Se você preferir, pode seguir na projeção, e fala o seguinte: dediquei-me também a investigar, embora os justos e os sábios também as suas ações estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, se amor ou ódio. No fim, todos temos o mesmo destino, seja a pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não, ocorre o mesmo à pessoa de bem ao pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol têm o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante, senão a morte. Isso parece um pouco injusto, não é verdade? Se a gente começa a pensar que justos e injustos, pessoas que amam a Deus, pessoas que não amam a Deus, todos nós, no fim das contas, sendo justos, sendo injustos,
lutaremos contra o nosso último inimigo, a morte. Nós lutaremos contra esse último inimigo e a gente não vai ter muita opção de fugir dele. Porque a morte é esse último inimigo que nós iremos guerrear no final da vida. E Salomão vai dizer que não deveria ser assim, porque isso é uma tragédia, no final das contas, a gente acabar desse jeito. E você sabe, no Brasil a gente tem um movimento evangélico muito forte, principalmente na teologia da prosperidade, algo que é uma marca, um câncer dentro da igreja, a gente pode dizer isso. E esse movimento ensina que quanto mais coisas você faz para Deus, quanto mais coisas você se oferta, quanto mais coisas você faz, Deus irá te retribuir. E apesar de nós cremos nisso, nós estamos aqui confiando no Senhor, crendo que Ele irá prover todas as coisas, mas esse movimento diz não, que isso tudo passa pelo dinheiro. Então você é abençoado de acordo com o dinheiro que você coloca lá na caixinha da oferta todo domingo. Isso pega pessoas vulneráveis, isso pega pessoas despreparadas, mas pega também pessoas que gostam dessa moeda de troca. Que gostam dessa barganha de falar assim, ó, se eu estou fazendo para Deus, se eu estou entregando o meu dinheiro, se eu estou entregando o meu carro, nada mais do que Deus me abençoar. Deus precisa me abençoar, porque eu estou fazendo tudo por Ele. Deus precisa me abençoar porque eu estou entregando tudo aquilo que eu tenho para Ele. E é uma moeda de troca que muitas vezes essa barganha faz sentido na cabeça das pessoas. E enquanto muitas vezes coisas na vida são imprevisíveis, nada mais previsível do que a morte. Nada mais previsível do que a morte. Mesmo as pessoas que buscam ter uma boa vida através do dinheiro, no fim das contas, eles se depararão com esse último inimigo que é a morte. E se tem algo que é certo, que a gente tem absoluta certeza, é que um dia nós lidaremos com aquilo que a gente mais teme. Um dia nós lidaremos com isso. E se a vida é imprevisível, nada é mais previsível do que a morte. Todos nós lidaremos com o fato de que um dia o ar acabará nos nossos pulmões. Todos nós. E ele vai continuar falando o seguinte, portanto, coma a sua comida. Coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume, viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias, desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol. Pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Meus irmãos, é verdade que a morte está a caminho. A gente sabe disso. Mas Deus nos dá boas dádivas para o nosso prazer. Salomão vai falar isso que, olha, aproveite a vida da maneira que você pode e como um rei, como aquele que poderia talvez usar coisas exóticas, talvez aquele que poderia falar assim, não, porque você precisa se alimentar das trufas belgas do norte da sei lá onde. Não, ele vai falar algo muito simples, ele é assim, coma uma boa comida, beba uma boa bebida. Então alguém que teria a capacidade de usar o máximo do seu dinheiro para comer os melhores banquetes do mundo, vai falar para mim e para você, aproveite a sua comida e coma uma boa bebida. Aproveite com a mulher que você ama todos os dias. É isso que Salomão vai falar. Sabe, meus irmãos, a gente fica com tantas coisas às vezes no nosso dia a dia, e no momento que a gente tem com a sua família, com seus filhos, ao invés de a gente desfrutar do momento que Deus preparou para nós, nessa vida sem sentido, mesmo sendo uma dádiva de Deus, a gente não consegue parar para desfrutar um bom prato de comida, a gente não consegue desfrutar uma boa coca gelada, a gente não consegue desfrutar disso porque às vezes a nossa cabeça está em tanta coisa. Só que isso é uma dádiva que Deus nos deu. E é engraçado porque, diferente do que muitas vezes o mundo nos oferece, o que Salomão vai nos mostrar é que existe uma boa escolha naquilo que a gente faz.
Então a gente está acostumado com os prazeres que às vezes o mundo nos dá, como por exemplo, comer um BK enquanto a gente está lá olhando o feed do celular. A gente está lá comendo um sanduíche e ao invés de a gente estar talvez até mesmo comendo um sanduíche, apesar de esse sanduíche específico não ser muito bom para a sua saúde, a gente está lá olhando, rolando feed, rolando TikTok, rolando Instagram, a gente não consegue nem parar para pensar naquilo que a gente está comendo. Outra coisa que em contrapartida ele vai falar, se vista bem para impressionar. É isso que o mundo vai falar para você, é isso que o mundo vai falar para mim. Não basta você estar bem vestido, você tem que estar bem vestido mais do que a outra pessoa que está do seu lado. Você não basta ter um tênis legal, você tem que ter um tênis melhor do que a pessoa que está do seu lado. Outra coisa, prazeres sexuais com qualquer um que tenha acesso. E por último é criar atalhos para enriquecer. É isso que o mundo nos ensina. É isso que o mundo vai nos falar assim, ó, isso é bom. Isso é dádiva da vida, porque se a vida não tem sentido, então, ó, aproveite da melhor maneira possível, comer as coisas piores possíveis, aproveitando o tempo que você tem, porque você não consegue comer, você tem que comer e trabalhar ao mesmo tempo. Você tem que se vestir bem para impressionar o outro, você não basta se vestir bem para você mesmo, você não basta se vestir bem para sua esposa, para o seu marido, querer que o seu filho se vista bem para ele aproveitar o tempo que ele tem. Não, prazeres sexuais com qualquer um que tenha acesso, porque uma pessoa a vida inteira é para acabar, né? Uma pessoa a vida inteira, a gente tem que experimentar. A gente tem que estar atento, porque as oportunidades não pode perder, né? E por último, criar atalhos para enriquecer. Quantas vezes você já olhou aí no seu Instagram, jogo do tigrinho, qualquer coisa que apareça, claramente coisas ilícitas ou coisas que não vai dar certo. Num exemplo desse, um tempo atrás, acho que faz uns 4 anos, acho que foi um pouquinho antes da pandemia, minha avó, tadinha, chegou pra mim e falou assim, ó, conheci um cara que falou que se eu botar dinheiro na coisa dele lá, vai render 300% ao mês. Senhor, avó, se eu fosse tu, eu não faria, tá? Porque, não, é seguro, eu conheço o cara há anos, tenho certeza que vai dar certo. Adivinha, deu certo o primeiro mês. Deu certo o segundo mês. Ela botou 1.000, aí falou, deu uma rendazinha. Aí ela falou, botar mais 2.000, foi lá, deu uma rendazinha. Quando chegou o 4º mês, a gente está com um problema no resgate. A gente não está conseguindo resgatar, mas vai daqui a pouco, amanhã vai cair. Chegou amanhã, e aí? A gente está com problema no banco, que tá, não sei o que. Uma semaninha. Deu uma semaninha, mandou a mensagem para a pessoa, a fotinho já não aparece mais, o risquinho já não chega mais. Então o mundo nos ensina a criar atalhos para a gente enriquecer. E o contraponto que Salomão vai falar é assim, ó, coma uma boa comida e aproveite uma boa bebida. Algo que todos nós, rico e pobre, podemos aproveitar. Talvez alguns com uma comida um pouquinho mais acima, só que às vezes você só está lá, cara, comendo um x-salada maravilhoso e está tudo certo. E comendo uma boa bebida. A outra coisa que ele vai dar de exemplo é se vista bem e perfume-se para os seus. A Bíblia conta que essa fala de Salomão, traduzida na questão de traduções, enfim, ele está falando assim, aproveite as festas de casamento, se vista bem para as festas de casamento. O que é uma festa de casamento, gente? É quando a gente está todo mundo junto, em família. Então é você se vestir bem para as pessoas que estão ao seu redor, é você se vestir bem na igreja, não com expectativa de que a outra pessoa vai vir melhor que você, ou que você tem que ser melhor que essa pessoa. Não! É sobre se vestir bem porque é uma dádiva que Deus nos dá e nos perfumarmos. Outra coisa que ele vai falar é viva a vida ordinária do casamento de maneira alegre. Aproveitar a vida com a pessoa que você ama todos os dias, de maneira simples, porque a gente sabe que todo dia no casamento a gente não tem coisa nova toda hora. A gente sabe que o casamento é isso, de manhã a gente acorda do lado da pessoa, aí tem que dar uma escovadinha no dente porque já está meio bafudo. Então a gente sabe que é isso, a gente conhece isso, mas Salomão vai falar assim, cara, isso é uma dádiva da vida. É uma dádiva você aproveitar com a pessoa que você ama todos os dias, acordar com a mesma pessoa todos os dias e saber que essa pessoa que está do seu lado é a pessoa que vai estar não só do seu lado de maneira física, mas do seu lado de todas as maneiras. E aí o último ponto que ele fala é sobre trabalhar bem. Não buscar atalhos para enriquecer.
Não ficar buscando atalhos para chegar nos 7 dígitos, para chegar nos 7 no 7 não sei o quê. Não. Trabalhe bem. Chegue no horário. Saia no horário. Cumpra os seus objetivos. Não diz uma coisa e depois vai mudar. Salomão vai dizer que isso aqui são dádivas de Deus para nós, mesmo numa vida imprevisível e mesmo numa vida que a gente às vezes olha e não faz sentido, e mesmo sabendo que um dia nós enfrentaremos esse último inimigo. E continuando, a gente pode ver que, apesar das imprevisibilidades, aprendemos que Deus tem um caminho para aqueles que confiam no seu poder e na sua palavra. Mesmo com essa vida imprevisível, a gente pode olhar para Deus, aquele que nos dá dádivas. A gente pode olhar para Deus como aquele nosso Pai que nos cuida, que nos protege, que nos corrige, mas sabendo que o poder de Deus e a sua palavra pode transformar a nossa vida. O Evangelho faz algo que é completamente na contramão de tudo aquilo que a gente entende na vida. Enquanto para muitos, a morte é medo, para nós, a morte é esperança. Enquanto as pessoas estão temendo da morte, estão com medo do que um dia vai acontecer, as pessoas que estão com medo de o que vai acontecer com elas para depois da morte, eu e você que conhecemos o Evangelho, podemos olhar para a morte não mais com cara de medo, mas com cara de esperança. Porque é essa esperança que se renova em nós, ela é uma esperança que é inacreditável aos olhos do mundo, mas por conta da transformação que o Espírito de Deus faz na sua vida, o Espírito de Deus transforma em nós, essa esperança se renova. E nós ansiamos ter o encontro com o Senhor, não porque a gente anseia morrer, muito pelo contrário, a gente ama viver, a gente quer aproveitar essas dádivas da vida, mas a gente não vai mais enxergar a vida como a morte, como aquele inimigo impossível de ser guerreado. Olha o que Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 15, acompanha comigo. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído E o último inimigo a ser destruído será a morte. O alerta de Salomão, no final das contas, é de alguém que está nos alertando que você precisa, urgentemente, apoiar a sua escada no lugar certo. Meus irmãos, você precisa apoiar a sua escada no lugar certo. A vida é talvez como se fosse alguns degraus que a gente está subindo, e se a gente escorar nossa escada no lugar errado, a gente vai chegar lá na frente e a gente vai ver que talvez o caminho que nós escolhemos não foi o caminho que nós ansiávamos. Então, que pelo amor de Deus, nessa manhã, você tenha certeza que você está apoiando a sua escada no lugar certo. Que você não está apoiando a sua escada nos prazeres da vida unicamente. Que você não está apoiando a sua escada nos prazeres sexuais ou nos prazeres que são passageiros. Lembrei agora um exemplo de um pastor, Igor Miguel, ele falou algo muito interessante. Existe um espírito nesse mundo que é o hedonismo. O hedonismo é o quê? A busca por prazer incessante. É a busca que quase passa por acima de qualquer coisa. O prazer é aquilo que eu mais busco. Só que ele fala que os cristãos são os hedonistas mais certeiros que existem na face da terra. Porque diferente do hedonismo do mundo, nós vivemos um hedonismo para a glória de Deus. Então nós estamos esperando prazeres, que esse prazer momentâneo, que esse prazer terreno, ele nem se compara ao prazer que um dia nós encontraremos em Cristo Jesus. Nem se compara. Então sim, nós devemos ser hedonistas, mas não hedonistas do corpo, não hedonistas da carne, hedonistas de espírito, que buscam ao Senhor acima de todas as coisas. Então, que a gente coloque essa escada no lugar certo. E principalmente, que você e eu, a gente coloque a nossa vida nas mãos de Jesus, naquele que pode te salvar. Não deposite a sua esperança em absolutamente nada, se não for em Cristo. Se não depositarmos a nossa esperança em Jesus Cristo, meus irmãos, a gente vai olhar para trás e vai ver, a gente apoiou a escada no lugar errado. A gente vai olhar para trás e
e tentar entender, vai se culpar, falar assim, Deus, por que que eu mereci isso? Deus, por que que isso está acontecendo? E a resposta é simples. A gente não colocou a nossa esperança, a gente não colocou a nossa vida nas mãos daquele que pode nos salvar. E eu tenho algumas perguntas para te fazer, e a pergunta primeira é, aonde a tua escada está colocada hoje? Onde que você tem apoiado essa escada? Qual que é o último degrau quando você chegar lá em cima? O que você espera receber de lá? Onde você tem colocado a sua esperança, não somente na vida, mas a sua esperança também na morte? Porque se a esperança que temos em Cristo é na morte, talvez a nossa maior esperança está nela. Mas a nossa esperança, além da morte, é a nossa esperança na vida, porque Deus tem dádivas para nós. Então, onde você tem colocado a sua escada hoje? Onde ela está apoiada? Se você olhar para cima, qual que é o caminho que você está escolhendo trilhar? Eu tenho certeza que, se você lembrar um pouco assim, né, das coisas que a gente tem feito no nosso dia a dia, se nós pensássemos nisso, sobre estarmos alinhados com o Senhor, de estarmos buscando a face do Senhor mais do que os prazeres momentâneos, nós andaríamos mais devagar, nós aproveitaríamos mais o tempo em família, nós aproveitaríamos talvez andar pelo parque da prefeitura, contemplando aquilo que Deus tem, contemplaríamos mais as coisas. Mas não é somente o fato de viver contemplando, mas é de saber que, cara, Deus fez tudo isso aqui e Deus tem me dado a oportunidade de aproveitar isso agora em vida. E esse mesmo Deus que tem me dado oportunidades em vida é o mesmo Deus que tem reservado esperança para mim na morte. E além disso, nós saberíamos que temos em Cristo tudo aquilo que o mundo não pode nos dar. O mundo não pode nos dar, meus irmãos, paz, e o mundo não pode nos dar esperança. Mas em Cristo nós encontramos paz e esperança. E eu quero te convidar a refletir e praticar 3 pontos muito rápidos. O primeiro ponto é, como você tem aproveitado seus dias? Como que você tem aproveitado isso? Como que aquilo que Salomão falou, aquilo que Salomão diz sobre você aproveitar as dádivas de Deus tem para você, como que você tem aproveitado isso no seu dia a dia, nas coisas práticas, numa rotina que você faz todo dia. Como que você tem aproveitado isso? Segundo ponto, tenha Cristo como a sua esperança. Se você ainda tem esperança da sua família num trabalho, numa remuneração, na sua saúde física, eu tenho certeza absoluta que lá na frente você vai ver que a sua escada foi apoiada no lugar errado. Mas se você tiver certeza absoluta e você tem a sua esperança depositada em Cristo, você vai olhar para frente e vai ver assim, cara, é esse caminho que eu quero seguir, é esse rumo que eu quero seguir. Aí você traz todas as pessoas que estão ao seu redor juntos. Porque as pessoas que estão ao seu redor nesse momento talvez não estão depositando a esperança em Cristo. As pessoas que estão ao seu redor agora, eles estão depositando a esperança em coisas passageiras, e a gente tem gente apoiada a escada no lugar errado, e às vezes a gente nem olha para essas pessoas. Às vezes tem gente seguindo um rumo de morte, e diferente da morte que vai ser vencida, é a morte eterna, onde pessoas irão para o inferno, porque depositaram a sua esperança em coisas passageiras. Depositaram a sua esperança em tudo, menos em Cristo. E em terceiro ponto, apoie a sua escada no lugar certo. Tenha certeza disso. Você sabe que se você apoiar a sua escada no lugar errado, infelizmente, os resultados que talvez você encontrará não são os resultados que você espera. E eu termino com Romanos capítulo 14, verso 8 a 9, que diz: se vivemos, é para honrar o Senhor, e se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Fique de pé, quero orar junto com você. Pai, nós queremos que o Senhor seja aquele que
nos dá vida e o Senhor seja aquele que nos conduzirá àquilo que hoje talvez a gente mais teme. Pai, nós sabemos que a nossa esperança nós guardaremos no Senhor, nós sabemos que a nossa esperança depositaremos em Ti, porque em Ti tudo nós conseguiremos, não porque nós precisamos de uma moeda de troca, não porque nós precisamos de algo que para barganhar com o Senhor, mas porque nós sabemos que o Senhor nos escolheu e o Senhor nos entrega dádivas para vivermos bem. Mas além de vivermos bem, Pai, assim como Salomão explica, assim como Salomão ensina, que o Senhor nos conduza, Pai, para um dia nos encontrarmos com o Senhor. Nosso desejo não é apenas viver coisas boas, nosso desejo não é apenas viver uma vida que vale a pena, Pai, não é apenas viver a vida, mas é sim lutar, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem de mais precioso para nós, que é essa esperança que nós aguardamos ansiosamente, Pai, e o nosso espírito clama, Abba, Pai, que um dia te encontraremos, Deus. Senhor, transforma o nosso coração, em nome de Jesus, para que a cada dia a gente possa dar um passo, e a gente vê que esse passo está apoiado no lugar certo, está apoiado na esperança que é no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, você pode dar um forte aplauso a Jesus por isso? Em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe por esse restante de domingo. Vai, almoça, come uma comida gostosa, convida a gente para almoçar lá também. Então, aproveite esse tempo com família, aproveite esse domingo, sai de casa, vai para o parque, aproveita, faz um piquenique, viva a vida. Mas principalmente, lembre que esse momento que você vai ter em família representa um pouquinho da alegria que um dia você encontrará no Senhor. Amém? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e Deus te abençoe.